Basicamente existem duas escolas para a gente fazer uma análise de um ativo. E aí, naturalmente, existe a corrente do essa é melhor, não, essa que é melhor, essa funciona melhor, essa funciona melhor. Não, você não precisa olhar para outra escola. Não, essa que é a verdadeira. Eu gosto de pegar o melhor das duas. Uma é muito boa em nos dizer momento e a outra é muito boa em nos dizer a qualidade. E aí, se para você só importa momento, então você vai optar pela análise técnica. Não, para mim importa qualidade e momento, então você vai precisar das duas. Para mim só importa qualidade. Talvez então a fundamentalista é de fato a corrente que você vai seguir para fazer a análise dos seus ativos. Nessa aula eu quero falar sobre análise técnica e eu quero mostrar para você o que é os primeiros. Quero te apresentar, introduzir a essa escola, o que significa, para daí sim você avaliar se faz sentido para você e de certa forma aprofundar os seus estudos, tá certo? Bom, vou ficar aqui no cantinho e vou apresentando a ferramenta para vocês. O que a gente tem na tela aqui, tá? A gente tem na tela uma variação, né? Concorda comigo? Existe uma variação e essa variação está tão grande, né? Pelo seguinte fato, eu vou ficar aqui em cima, tá? Pelo seguinte fato, porque a gente está olhando do ano de 91 até o ano de 2022, né? Na verdade. Então a gente tem aqui mais de 30 anos de dados. Nossa, Blanco, mas está tão tranquilo para eu enxergar essa oscilação, né? E não importa o ativo que está na tela, embora eu acho que você já entendeu qual é o ativo que está na tela. Mas se você não compreendeu, tá aqui, ó, o IBOV. Então é o IBOV que está na nossa tela. Tá aqui, acompanha o meu mouse, tá? É o IBOV que está na nossa tela, tá? O que o IBOV é o Ibovespa, é o índice, né? Inclusive o mercado está aberto agora, tá em tempo real aqui, nessa gravação que eu tô. Tá aberto na gravação, né? Tá aberto agora enquanto eu estou gravando a aula aqui. E no ano, né? Eu estou num período de ano, né? Então cada barrinha dessa daqui, que tecnicamente chama candle, tá? Então cada candle desse daqui, ele significa um ano. Então a gente está enxergando aqui do lado 2,15. Então um ano de variação positiva, né? Nesse ano de 2022, que é o ano que eu estou gravando esse material, essa aula, tá certo? E você não precisaria saber que é o IBOV, que é anual, que se chama candle. Você não precisaria saber de nada disso para falar para mim, subiu. Sabe por quê? Começou aqui embaixo, terminou aqui em cima, não é? Você aprendeu na escola, se eu tiver uma inclinação assim, é uma alta. Se eu tiver para assim, é uma baixa, não é? Você já sabe disso, lá da escolinha. Então, você já saberia me dizer que isso daqui é uma alta. Significa então que a nossa bolsa subiu, né? Valorizou, melhor, né? Nos últimos 30 anos? Sim, ela se valorizou, né? A gente tem mais especificamente aqui 31 anos, né? 31, uma barrinha, né? E especificamente ela se valorizou mais de 7.500%. O que é análise técnica, portanto? Análise técnica é a análise dos movimentos, dessas figuras. Cada candle desse daqui, ele representa uma figura. Ele representa um momento do mercado. Ele representa uma situação que a gente pode estar para operar ou não. Então vamos pegar, por exemplo, esse momento aqui, tá? E veja, vou até explorar a ferramenta com vocês. Eu estou usando a Profit Pro aqui, nesse caso, para ilustrar, tá? No BTG, a Profit Pro pode ser até gratuito para você, dependendo das operações que você faz. É uma ferramenta paga, né?
Deve custar em torno aí de uns R$200 a mensalidade dela, mas aqui no BTG ela pode ser até gratuita, dependendo do que você faz. E veja que ela é de figuras mesmo. Eu usei para você aqui uma reta de 2 pontos, ela tem também uma seta, ela tem uma outra reta que eu posso fazer inclinado, ela tem uma barra lateral, tá? Ela poderia ser uma barra para cima, então vou fazer aqui para ti, quer ver? Eu poderia pintar ela também. Eu vou pintar aqui, ó, só para você ver. Tá? Vou pintar de verde, tá? Ela tem... Eu posso fazer uns pontinhos do jeito que eu quiser. Então veja que é de fato uma ferramenta gráfica, né? Eu posso fazer um canal. Eu poderia falar assim, não, eu quero traçar um canal aqui bem bonitinho, tá? Então vou traçar um canal aqui. Tá? Aí tá vendo? Então, até aqui esse ano, a bolsa respeitou o meu canal, né? Beleza, aí aqui eu fui só fazendo algo bem aleatório para você entender que ela é uma ferramenta de desenho. Ó, eu tenho um círculo, eu tenho um quadradinho, um retângulo, eu tenho um triângulo. Por quê? Eu tenho um triângulo, tá? Eu tenho também algumas ferramentas, várias ferramentas, né? O Blanco mentiu para mim, né? Vamos ver se tem de fato 31 anos, né? Então tá aí, ó, 31 barras, tá vendo aqui, ó? 31 barras, tá? Então 31 períodos, né? De novo, vamos jogar fora esse aqui. O que mais que nós temos, tá? Poderia aplicar alguma ferramenta mesmo, né? Uma ferramenta de regressão, uma ferramenta de Fibonacci, né? Uma ferramenta para traçar ondas, né? Ondas ABCD. E aqui, para entender tudo isso, a gente teria que falar antes de figuras, de linhas de tendência de alta, de baixa, suporte, resistência, teoria de Down, os princípios da análise técnica, alguns indicadores, o que é price action, o que é volume e qual que é a importância do volume, quais são as principais figuras gráficas, quais são os principais tipos de candle, o que significa um candle como esse aqui, que aqui a gente teve a marcação de um pivô, tá? O que é um pivô? Então veja bem, vamos puxar aqui. Tá? Veja que esse candle esse ano fechou mais baixo que esse ano e esse ano fechou mais alto que esse ano. Como é que você sabe, Blanco? Bom, porque eu configurei minha ferramenta para que as barras brancas fossem de alta e nesse ano aqui nós tivemos 97% de alta e as barrinhas vermelhas, os candles vermelhos, fossem de baixa, né? De desvalorização. Então, no ano de 2002, nós tivemos 17% negativo. Legal. Veja que quando esse candle fecha acima, olha o que acontece com o mercado, né? Esse ano ele já valorizou 97%. Foi muito, Blanco. Mas uma pessoa que gosta de observar momento, provavelmente observou o potencial ainda que ainda existiria nessa projeção. E você poderia traçar um Fibonacci, por exemplo, para falar que buscaria capturar esse intervalo ainda até 100%. E veja a região onde o mercado para, né? Próximo dos 100%. Então, essa é uma das formas, tá? Não estou dizendo que é a correta, mas é uma das formas que você poderia traçar isso daqui e entender esses 3 anos como um pivô. E a partir do topo desse pivô, traçar uma alta que você capturaria nos próximos 4 anos, né? Uma alta ainda de 168%. Já tinha subido muito, né? Já tinha subido 97%, mas veja que subiu ainda 168%, tá? Bem, então, obviamente, de novo, a minha intenção nessa aula é te mostrar o que significa análise técnica. Por que a gente fala que é uma análise de momento?
Por que é uma análise de figuras? Viu que a ferramenta é figurinha mesmo, né? A gente vai traçar, a gente vai desenhar no gráfico. E é um gráfico, ele tem dois eixos, um eixo de tempo, tá aqui embaixo, né? E o eixo de cotação, né? No caso aqui ele começou a primeira cotação registrada de 1.000 e pouco até 106 mil, que é o preço atual. Vamos pegar o Petrobras? Então, Petro 13. Petro 13, vamos observar ainda em ano, tá? Vamos observar ainda em ano, vou jogar fora os rabiscos que eu tenho ali e a gente tem a mesma visão, né? Se você comprou Petrobras quando ela foi lançada em bolsa, né? Então você comprou Petrobras aqui, você entrou no IPO dela, né? Você, não necessariamente no IPO, né? Mas no primeiro dia de cotação lá você veio aqui e comprou Petrobras, tá? E nunca mais vendeu, nunca mais vendeu. Então o que aconteceu, né? Comigo? A gente tá aqui agora, tá certo? Então você poderia olhar para isso e falar assim, subiu, né? O que aconteceu, né, com Petrobras? Subiu? Subiu ou caiu? Subiu, né? Então a gente tem a mesma situação, tá? Então nesse caso aqui, vamos observar aqui que você comprou a cerca de 20 centavos, né? A ação de Petrobras. Misericórdia, né? 20 centavos lá em 94, julho de 94. E hoje, em dezembro de 22, essa ação está sendo cotada a R$26, tá? A R$26. Então, eu ganhei dinheiro, Blanco? Vamos ver, vamos deixar a ferramenta te responder. Não ganhou nada não, você ganhou só 12.196%, tá? Nesses últimos 28 anos. Você comprou e esqueceu do dinheiro. Ah, mas teve uma queda aqui, ó. Teve uma queda de 83%. Ok, na sequência dessa queda você teve uma alta de 990%. Estou dizendo que isso vai acontecer em todo e qualquer ativo? Não. Estou te mostrando que através dos candles você pode ter uma forma de ler o momento do que está acontecendo no mercado e talvez tomar a sua decisão baseado nesse momento. Tá certo? Para aprender as figuras, os indicadores, a gente poderia ainda colocar aqui, vamos colocar aqui um indicador bem básico de média móvel, tá? Uma média bem comum que o mercado usa é de 21 períodos. Em anos aqui vai ficar difícil para a gente ver, né? Então vamos ver em meses, tá? Então agora a gente está olhando meses, cada barrinha é um mês, cada candle é um mês, tá? Então, e essa linha verde representa a média de 21 meses, ok? Então agora a gente está cotado, embora o mês atual seja um mês de queda, tá? Da minha gravação aqui, então dezembro de 2022, a Petrobras, a Petro 13 esteja caindo 14% nesse momento, está acima da linha de 21 períodos, está acima da linha da média de 21 meses, né? 21 meses a gente está falando de praticamente 2 anos. A gente pode arredondar, né? Essa média aqui é você quem faz. Aí você tem uma série de teorias, né? Que no curso você vai aprender algumas, e estratégias operacionais também, para operar. Não, eu uso a média de 24 períodos, tá? Você viu no seu operacional que 24 períodos funciona bem. Então você usa 24 períodos. Legal, então tá aí o preço e a média traçada. Pô, Blanco, eu ouvi dizer que preço e volume é um bom indicador. Então tá, então vamos colocar o volume aqui também. Cadê o volume? Eu não tô enxergando o volume na tela. Vamos por esse volume aqui então, tá? Isso aqui também é volume. Então, tá operando agora, né, com um volume financeiro nesse mês de dezembro de 2022, que é a gravação, de 7,4 bilhões, né, de volume financeiro, tá? Aqui, volume financeiro. Não sei por que não estava exibindo ali no resumo, né? Já que é tão... Então tá aí, ó, 7,43, tá? Mesma coisa se a gente vier aqui
e mostrar na caixinha. A diferença, né? A diferença é que a gente consegue colocar uma média no volume, Blanco, conseguimos. E aí a análise vai ser semelhante ao que a gente está enxergando na cotação? Pode ser, né? Então vamos fazer uma média móvel aqui também de 24 períodos para ficar igual, né? Então vamos entender aqui, ó. Então pera lá. Então a gente está caindo, né? A gente está caindo e se dentro do teu operacional volume é importante, você vai começar já a ter a seguinte leitura. Pô, estamos caindo? Estamos. 17%? Deixa eu ver aqui, 14%, 14,2%. Então, estamos caindo na ordem de 14% no mês de dezembro de 22. Mas para mim, o volume é relevante no meu operacional. Eu só tomo uma decisão baseada em volume. Então, é o momento de vender? Não seria. Né? Por quê? Porque o volume transacionado é de 7,4 bilhões no mês. A média é de 12,7 bilhões. O volume transacionado, né, embora esteja caindo, os vendedores não estão com tanto apetite assim. Eles estão... o volume de vendas ainda está abaixo da média, né? E aí a gente poderia ir fazendo outro tipo de análise, né, que você possa optar por fazer. Eu fiz uma ilustração aqui apenas didática, hipotética, e a gente tem uma série de outros indicadores, muitos outros indicadores, tá? De novo, é importante que você tenha informação. Com informação, você consegue tomar boas decisões e escolher o caminho preferido para análise dos seus ativos. Para se aprofundar em análise técnica, você tem um curso aqui também na Sacra Educação, está disponível na sequência dessa aula para que você compre com uma condição especial. Aproveite para fazer a sua compra e aproveitar porque eu não sei por quanto tempo ela pode ficar no ar. Então, assim como qualquer outra oferta que você tenha vinculada a esse curso aqui, aproveite a que você precisar e você quiser, né, o quanto antes para garantir que você tenha acesso a essa condição especial. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aula.